Como é que o bibliotecário deve agir na iminência de uma prática de censura quanto ao sigilo de algum documento, mas isso acaba trazendo um pouco disso aí que você falou. Isso é a prática do profissional dentro da biblioteca, de você saber a quem adequar o livro, a qual leitor, a qual seção da biblioteca, a qual tipo. Mas a postura que a gente, enquanto profissional, deve ter diante disso, né? Olha, não é fácil, né? Especialmente quando você é servidor público, que você tem que atender. Né? Você tem que atender essa informação aí. Você precisa atender, você tem que atender a orientações superiores, né? As políticas superiores, mesmo que você não concorde, você precisa atender. E é claro, a gente sempre faz escolhas. Né? Às vezes você carrega nos ombros a marca de, nossa, essa pessoa é problemática. Por quê? Porque você manifesta a sua opinião. Eu discordo, eu não concordo. Né? Eu vou para uma... Quantas vezes em reuniões técnicas em que havia ata, eu gostaria que na ata constasse que eu fui voto vencido. Porque eu não quero carregar a história de aprovar essa história. Eu quero que conste que eu fui voto vencido, porque eu estou na reunião e eu não quero que conste que foi aprovado por unanimidade, porque eu votei contra. Por favor, não esqueça de colocar na ata. Aí você carrega a marca, né, de que você é uma pessoa problemática, que você é uma pessoa difícil. Né? A dificuldade está em contra-argumentar com você. Quando você argumenta tecnicamente, argumenta cientificamente. Eu me vi... houve uma colocação que você fez sobre censura, né? De você enfrentar a censura dentro da biblioteca. Há alguns anos, eu montei na biblioteca uma exposição sobre o Inferno, a coleção Inferno na Biblioteca Nacional. Era uma coleção que ninguém nem sabia que a Biblioteca Nacional tinha. Né? Mas pelo meu conhecimento de história do livro e estudo contínuo, porque eu não paro de estudar a história do livro, eu aprendo todo dia biblioteconomia de livros raros, aprendo todo dia história do livro e descubro que eu não sabia. Nossa, eu não sabia disso. Como que eu não sabia disso? Né? E procuro ler mais sobre o assunto. Então, eu fiz uma exposição sobre a coleção Inferno. A coleção Inferno é uma coleção factícia, isto é, uma coleção formada na biblioteca, não é uma coleção colecionada por um colecionador que amealha aqueles livros ao longo do tempo. Não, ela é uma coleção formada na biblioteca. Como eu posso formar uma coleção de pergaminhos, eu posso formar uma coleção de obras, só de obras ilustradas, eu posso formar uma coleção de obras de edições Lilliput, que são livros pequenininhos, são chamadas coleções factícias, né? E eu fiz uma coleção factícia Inferno. E havia um segmento nessa coleção que era sobre homoafetividade. Livros raros que abordavam de viés, né, assim, de forma disfarçada, a homoafetividade. E essa exposição foi assim, ela bateu recordes de visitação. Eu sempre ficava muito preocupada, né? Ela bateu recordes. E essa exposição motivou a produção de um canal para me levar para uma entrevista aí, que muito badalada, programa de televisão, que era o programa do Jô, quando eu fui pela segunda vez. Né? E esse vídeo está disponível na internet. Eu montei a exposição foi um sucesso, muita visibilidade, a biblioteconomia, porque toda vez que eu vou para uma entrevista, eu sempre falo para quem vai me entrevistar que eu gostaria de falar da minha profissão, e sempre falo. Né? E na época, eu recebi um e-mail de um pesquisador, um usuário Conto Mais, e ele falava, me dizendo da pesquisa dele, que ele estava interessado. Aí, lá pelas tantas, no meio do e-mail, ele me diz assim: eu estive na biblioteca esta semana com a minha filha. Eu esperava mostrar para minha filha uma exposição de bíblias. E qual não foi a minha surpresa ao entrar na divisão de obras raras e vi uma exposição sobre homossexualismo? Né? A gente sabe que ismo é uma referência a alguma coisa que é doença, que é doentio, né? Aí eu li aquele e-mail, na época as pessoas se comunicavam mais por e-mail, né? Hoje seria um zap que a pessoa me mandaria, né? Eu li aquele e-mail e falei assim, não, eu preciso responder a este e-mail. Né? Comentário no Facebook. Exatamente. Aí eu respondi para a pessoa dizendo que eu acho que ele se equivocou, porque ele deve ter trocado os prédios, porque não foi na Biblioteca Nacional que ele esteve, né? Porque não havia uma exposição sobre homossexualismo. Havia aqui uma exposição sobre a nossa preciosa coleção Inferno,
com um segmento sobre homoafetividade, né? E caso ele interpretasse essa abordagem como uma abordagem assim, perigosa ou de risco para a filha dele, menor, que eu fazia questão de recebê-lo, marcar com ele para mostrar verdadeiramente a exposição, que ele não viu, que não foi essa que ele viu, e que eu iria ciceroneá-lo e mostrar para ele e para a filha dele... Olha o privilégio! Que o fim daquela exposição era, primeiro, atrair o pesquisador para obras que existem no acervo. Não é isso? O objetivo de uma exposição não é só mostrar, olha como é que eu sou show, como é que eu monto exposição. Não, o objetivo é mostrar para o pesquisador, olha o que eu tenho aqui e que você não sabia, que você deve pesquisar. É criar um foco naquelas obras. Então, eu buscava temáticas de alcance social na época, né? E ele não me respondeu, mas continuou meu usuário, porque ele não é bobo. Continua meu usuário na biblioteca, porque ele não é bobo, mas ele não me respondeu, né? Nem marcou comigo de ir com a filha para visitar a exposição. Eu disse para ele, você está enganado, eu não montei nenhuma exposição sobre homossexualismo. A censura está no olho de quem vê. Exatamente. Está no olho de quem vê. Não tem escapa, né? E, na verdade, escapa. Olha, Ana, numa biblioteca existem livros e livros, existem bibliotecas e bibliotecas, bibliotecários e bibliotecários. Então, a gente sempre vai encontrar ótimos bibliotecários, que o Antônio Weiss classificou como bibliotecários celestes, e bibliotecários não tão bons, que ele chamou de bibliotecários pedestres, né? Foi o modo como ele classificou. Então, eu, de vez em quando, pergunto para os meus alunos, o que você quer ser, um bibliotecário celeste ou pedestre? Qual é o bibliotecário que você quer ser? Né? Então, uma biblioteca, ela é tão boa quanto bom é o bibliotecário. Quando alguém diz, essa biblioteca não é boa, fala para mim, pô, estive naquela biblioteca, não tem nada. Poxa, esse bibliotecário que está lá não é bom. Não é bom. Tem alguma coisa aí. Porque se a minha biblioteca não tem o que ele busca, eu quero saber o que ele está buscando. Eu coloco ele em contato com outra bibliotecária. Olha só, você vai aqui nessa biblioteca, você vai lá, procura fulana de tal. Pode usar meu nome para dar carteirada. Diz que foi eu que te mandei lá, porque lá tem o que você está procurando. Ou então, eu pego os dados, eu sei que tem lá. Pesquiso na internet e depois mando o link para a pessoa. Olha, o livro que você está procurando eu não tenho, mas eu encontrei esse livro digitalizado na biblioteca tal. Aí esse livro está disponível. A pessoa fica no céu, porque a pessoa pesquisou e não achou, o que é perfeitamente compreensível. Aquele discurso, o pesquisador que não sabe pesquisar, quem tem que saber pesquisar sou eu. Fui eu que fiz o curso, eu que estruturo sistemas de informação, sou eu que estabeleço os parâmetros do sistema à luz de como eu imagino que o pesquisador vai procurar. Mas ele pode não necessariamente procurar, porque a gente sabe que os nossos códigos de organização do conhecimento são defeituosos, os sistemas de classificação são preconceituosos, os sistemas de catalogação são falíveis, a gente sabe disso, a gente vê isso hoje pesquisando na internet, se encontra tudo com uma palavra-chave, né? Nós precisamos aperfeiçoar, rever isso, ou continuar usando isso, cientes de que isto não basta, que a biblioteconomia de referência tem que complementar os sistemas que são oferecidos pelo bibliotecário. Isso não é suficiente. A internet mostrou isso. O pesquisador ficar sozinho diante da tela e diante de um catálogo online. A interação humana é fundamental. Exatamente. E ele não encontra e está tudo certo? Não está tudo certo. Não está tudo certo. Já me perguntaram uma vez, até onde, Ana Virgínia, o bibliotecário vai? Até onde o bibliotecário vai? Eu digo, até ele achar. Até ele achar. Existe um limite até onde o bibliotecário vai, porque eu estava ajudando o pesquisador. E o bibliotecário faz tudo na biblioteca, né? O bibliotecário faz tudo. Então, uma coisa que eu aprendi, o serviço de referência, você para, é como se não tivesse mais nada para fazer. Você se senta, quando eu falo serviço de referência, eu estou falando em entrevista de referência. Não estou falando em atendimento de balcão, né? O pesquisador chega e diz, eu quero conversar com o bibliotecário. Ou chega um pesquisador e o bibliotecário pergunta, o senhor gostaria de conversar sobre a sua pesquisa? Porque é isso que eu fazia, eu posso lhe ajudar. Aí o pesquisador, às vezes, não quer, que eu acho uma tolice, ou ele quer. Aí você começa a conversar, ele começa a anotar e diz, poxa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha visto isso, porque você tem como referencial aquele universo do conhecimento que ele não tem. Você conhece o sistema, ele não conhece. Então, você pode dizer, a sua pesquisa, você vai fazer parte dela aqui. Outra parte você vai fazer nessa biblioteca.
Você vai lá, procura a bibliotecária e conversa com ela, porque você vai pedir acesso à coleção fulano de tal. Isso é biblioteconomia. A biblioteconomia é uma rede, minha gente. A biblioteconomia é um sistema. O sistema termina na parede do meu prédio? Ele não termina na parede do prédio da biblioteca. Ele vai além. Na hora que nós começamos a praticar essa biblioteconomia, independente de sistemas formais, nós seremos um poder incontrolável.